por sua graça. E que você que está do outro lado, nos ouvindo nessa manhã, que você possa receber esta palavra, não vinda do diácono Nadielto, mas vinda da parte de Deus, pois nada tenho para oferecer, mas o nosso Deus, Ele é que vai falar nessa manhã, e Ele tem tudo para nos oferecer, tudo o que nós necessitamos, tudo o que nós precisamos para o nosso coração, para atender a nossa necessidade, atender a necessidade de cada ouvinte, pois Ele sabe o coração e sabe a necessidade de cada um daqueles que estão nos ouvindo, estão ligadinhos no programa Louvor e Palavra. Que você seja abençoado mais ainda nessa manhã, com tudo ainda que vai acontecer durante o programa, pois eu já recebi a minha porção, por isso estou aqui sendo já abençoado por Deus, por tudo que Ele já fez aqui nessa manhã, os louvores, a palavra oficial, também assim, a oração, a intercessão por sua vida, o clamor que foi feito aqui nessa manhã, eu já fui abençoado, e mais ainda, pelo fôlego de vida, de ter acordado essa manhã, pois muitos não puderam ter esse privilégio de acordar essa manhã, mas nós, eu, você que está nos ouvindo, teve esse privilégio e é motivo de nós glorificarmos ao nosso Deus, pois é Ele que nos dá a vida, glória a Deus. Então, vamos ler um texto que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, glória a Jesus, do versículo 1 em diante, glória a Deus. Já quero agradecer a oportunidade que foi nos dada nessa manhã, quero agradecer ao meu pastor Arnóbio, também a sua esposa, a irmã, também que tem nos abraçado, que tem nos abençoado, a irmã Antônia, também assim, cada um daqueles que fazem parte da direção, como já foi falado aqui, também o nosso irmão, diácono Jesus, nessa manhã. Então vamos à palavra, glória a Deus. A visão de um vale de ossos secos, glória a Deus. Se você tem a sua Bíblia aí na sua casa, onde você estiver, no trabalho, seja onde for, que você venha abrir conosco, para que assim possamos acompanhar esse texto. Um texto bem conhecido de todos nós, glória a Deus. Veio a mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Versículo de número 10, mais adiante.
e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um grande exército em extremo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ezequiel, um dos profetas do cativeiro de Israel, um dos profetas maiores, não maiores por ser um dos melhores profetas, mas dizemos maiores pela quantidade do conteúdo literário. Eles escreveram mais e assim se tornaram, tomaram o título de profetas maiores. Ezequiel, começando de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São esses 4 profetas maiores, porque escreveram mais, são mais extensos seus livros. Mas Ezequiel foi aquele profeta que cronologicamente ele foi organizando, foi o que melhor organizou, o seu livro em termo cronológico. Então, assim, profeta Ezequiel, ele era filho de sacerdote e já era de se ver, também assim como era filho, ele tinha um sonho e todos os viam como um futuro sacerdote, pois filho de sacerdote, era normal se tornar também um sacerdote. Mas Deus tinha um plano na vida de Ezequiel. Deus tinha um plano especial ou específico na vida do profeta Ezequiel. Deus queria usar ele de uma maneira diferente que usava o seu pai. Glória a Jesus. Então Ezequiel, um judeu que era, foi chamado para profetizar. Em vez de ser sacerdote, foi chamado para o ministério profético. E assim, em um tempo obscuro de Israel, em um tempo onde Israel estava no cativeiro, ele foi levado juntamente com a leva dos 10.000 cativos que Nabucodonosor escolheu, para que assim fossem levados cativos para a Babilônia. Glória a Deus. Ele nasceu em Jerusalém, ele era de Jerusalém, Ezequiel, e ele não imaginava que por mais que Deus fosse usá-lo, ia usar num período um período que Israel estava sendo aprisionado, no momento que Israel estava vivendo o castigo de Deus por permissão do próprio Deus, pela sua rebeldia, pelos seus pecados que só se multiplicavam. Então Deus, ele preferiu ou decidiu fazer isto para o bem de Israel, porque muitas vezes nós entendemos ou pensamos em algum momento que um castigo de Deus é para nos matar, o castigo de Deus é para nos destruir, mas muitas vezes Deus permite o castigo e nós não entendemos, mas é para que nós possamos tomar uma decisão e se voltar novamente para o nosso Deus. Glória a Jesus. E então Ezequiel, sendo chamado, foi para a Babilônia, levado cativo, juntamente com essa leva de 10.000. Então, ele também, como um seguidor do profeta Jeremias, ele estava disponível, disposto a servir a Deus. E aí, Ezequiel começa tendo as visões, começa tendo as revelações da parte de Deus,
e Deus começa a usá-lo, mas como Deus já tinha dito, que ele ia usar, não para aqueles ouvidos que queriam ouvir o que ele tinha para falar, mas Deus ia usá-lo para aqueles ouvidos que viraram as costas para Deus. Deus ia usá-lo para profetizar para aqueles que não queriam ouvir, mas que ouvissem ou que deixassem de ouvir. O importante de Deus, o propósito de Deus era que Ezequiel pregasse, apenas transmitisse a palavra que ele entregava. Porque para Deus o importante é que a sua palavra seja pregada, que deixem de ouvir, que ouçam ou não. O importante é que a sua palavra seja entregue. Não podemos nos calar diante da palavra de Deus, diante daquilo que Deus nos entrega para transmitir para os corações. Se alguém valorizar ou não valorizar, se alguém se interessar ou não se interessar, se alguém parar para ouvir ou não parar para ouvir, o importante é que a sua palavra ela seja pregada. Bem assim na vida de Ezequiel. E entre tantas revelações, tantas visões, tantas palavras, profecias e promessas de Deus, que Ezequiel ele transmitiu ao povo. Ele recebeu uma visão, que para mim é uma das mais lindas visões que Deus deu a ele. Aqui o capítulo 37 ele revela: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale. Glória a Jesus. O Senhor agora já mostra nessa visão a sua soberania sobre o profeta. Glória a Deus. Pois o Senhor me levou, a sua mão me levou em espírito. O profeta não pediu para ir para algum lugar. Ele não desejou ir para algum lugar. Não, o Senhor que é soberano sobre ele. Ele mesmo tomou o profeta e levou ele a um vale. Glória a Deus. E aqui nessa primeira parte Deus já nos deixa uma mensagem. Que Deus, Ele é soberano sobre as nossas vidas, sobre a tua vida. Deus é quem comanda a nossa vida, Ele é quem está no controle da nossa vida. E é Ele quem nos leva para o lugar que Ele quer nos levar. Quando nós nos colocamos diante da sua vontade. Quando estamos debaixo da sua mão. Não somos nós que dizemos onde queremos ir, onde queremos chegar. Porque por nossa vontade, nós só desejamos ir para lugar bons. Nós só desejamos ir para lugar que satisfaçam o nosso bel prazer, satisfaçam o nosso coração, a nossa carne. Porque o ser humano, ele não está satisfeito em estar numa situação difícil, mas sim, ele se coloca assim, satisfeito, conformado, em um lugar onde só há alegria, em um lugar de bênção, um lugar bom, alegre, um lugar onde não tem dificuldade. É aí onde o ser humano ele fica aí no comodismo, fica acomodado, nós seres humanos. Mas quando nós saímos do lugar de conforto e nos colocamos à disposição de Deus, nos levantamos, Deus, eu estou disposto a pagar o preço. Aí Deus ele toma o seu poder e usa sobre nós para levar a lugares que muitas vezes nós jamais desejamos de estar. Então, Deus, Ele é soberano sobre a sua vida. Entenda que Deus, Ele manda na sua vida, não é você.
Ah, mas eu tenho capacidade disso ou daquilo. Ah, eu fui formado nisso ou naquilo. Eu tenho experiências, grandes experiências, pois já tenho uma certa idade e eu sei para onde ir. Eu já sei andar com o meu próprio nariz. Mas é diferente quando nós nos colocamos diante de Deus. É diferente, porque é Deus que comanda a nossa vida. Deus nos dá o livre-arbítrio, sim. Mas quando nós nos colocamos diante dele, Senhor, toma a minha vida. Eu sou teu servo. Quando nós obedecemos, quando nós decidimos a cumprir o chamado de Deus na nossa vida, quem manda é Deus sobre nós. Quem manda na nossa vida é Deus. E Deus aqui, ele toma Ezequiel e leva, não para o lugar que Ezequiel queria ir, mas ele toma Ezequiel e leva para um vale, que estava com ossos sequíssimos. Não era apenas ossos secos, mas os ossos estavam sequíssimos. Então, vejamos só, a situação onde Deus leva a Ezequiel. Uma situação onde o impossível se encontrava, onde não havia possível, não havia dificuldade, mas havia impossível. Deus podia muito bem pegar Ezequiel e levar ele para um hospital, onde estavam pessoas doentes, pessoas que estavam sofrendo com enfermidades, sejam até enfermidades impossíveis, mas estavam vivos. Mas não, ele leva Ezequiel ao extremo. Ele pega Ezequiel e leva para um lugar onde a capacidade humana de imaginar nenhuma solução, de ter de repente uma esperança de solução, era impossível. E no versículo 2, ele ainda diz que o Senhor me fez andar ao redor deles. O Senhor me tomou, levou ao vale, um vale cheio de ossos sequíssimos, e ainda mais, Ele me fez andar ao redor, Ele me levou para o meio da situação. Ele não apenas me fez ver. Deus nos leva a situações assim, porque só em ver uma situação, nós talvez ainda julgamos alguma coisa, mas quando nós estamos dentro da situação, como esta, como Ezequiel, ele foi levado a estar, como ser humanos que somos, nós nos calamos, nós ficamos quietos. E foi a reação de Ezequiel. Ao andar ao redor do vale, no meio daqueles ossos, ele percebeu que eram numerosos o número dos ossos. Ele viu que era muito mais do que ele percebeu naquele momento, que a situação ainda era pior do que aquela que ele tinha visto logo de cara. Então ele viu que eram numerosos os ossos. Me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Deus, Ele nos toma, Deus, Ele nos leva a certas situações que nos faz ficar calados. Nós fomos chamados por Deus para profetizar, mas a situação adversa, impossível ao extremo, como não já basta impossível, e ao extremo a mente humana, faz com que nós venhamos estar parados, ficamos quietos esperando ouvir a voz de Deus.
E não é fácil para você. Talvez você esteja passando num vale, como o de Ezequiel. Talvez para você não existe nenhuma possibilidade de esperança. Mas entenda que foi Deus que te colocou nessa situação. Entenda que foi o Senhor que te levou a esta situação. Foi o Deus que é poderoso, o Deus de Israel, que te levou a esta situação. E devemos entender que quando é Deus que nos leva a uma situação, nós temos que confiar que em meio ao caos, Ele sempre terá uma solução. E nesta manhã, Deus fala ao teu coração que Ele traz uma solução para você. Ele traz uma solução para o teu problema. Ele traz uma solução onde não existe na mente humana uma solução possível para socorrer você. Creia que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que a nossa mente possa imaginar, muito mais do que a nossa mente possa alcançar. Ele pode fazer, Ele pode realizar. Talvez você esteja em meio ao impossível, a sua mente está até descrente, você se tornou um incrédulo, forçado pela situação, forçado pelo problema que está diante de você. E talvez alguém de fora olhe para você e não veja, tenha uma ideia de repente do que você está vivendo, mas só você sabe, só você e o Deus que te levou a essa situação sabe o que você está passando. Somente Ele conhece a situação, somente Ele e você. E entenda que as pessoas falam o que falam com relação a você, porque elas não entendem, porque elas apenas veem com os olhos, de longe. Você, além de ver de perto, você está vivendo a situação. Entenda que as pessoas, elas costumam julgar a nossa situação quando estamos passando por desafios, por vales, por desertos. Mas é neste momento onde você tem que fechar os seus ouvidos, parar de ouvir a multidão e se voltar para o Deus que te levou a esta situação. Porque você é profeta, você é servo, você se colocou diante de Deus, e Deus, Ele te levou a esta situação para mostrar o seu poder na sua vida, em meio ao caos, em meio ao problema. Glória a Deus. No versículo 3, e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Deus olhou para o profeta e viu o profeta estagnado, parado, abismado, sem poder falar nada, sem poder expressar nada pela situação. E Deus faz uma pergunta ao profeta: poderão viver esses ossos? Profeta, pode acontecer o impossível aqui? Profeta, pode acontecer o extraordinário aqui nesse vale? E Deus, Ele faz uma pergunta a você que está nos ouvindo. Para você, é possível acontecer o milagre? Existe solução? É óbvio, na situação. O profeta, ele não viu possibilidade, nem uma luz no fim do túnel pela situação. Mas logo ele se vira para Deus e diz: Deus,
tu sabes. No versículo 3. E disse: Senhor Jeová, tu sabes. Interessante que Deus, ele fala com o profeta dizendo: filho do homem. Deus, ele expôs a humanidade do homem. Deus, ele expôs, ele fez questão de dizer que nós somos pequenos. Deus, ele faz questão de mostrar a nós que nós somos limitados. Que por mais que Deus venha a nos usar, no louvor, na palavra, ao interceder, no momento que iremos evangelizar, no momento que iremos fazer uma obra social, no momento que estendemos as mãos para alguém, e até para perdoar alguém, para pedir perdão, tudo isso faz parte de ser usado por Deus. E muitas vezes uma situação dessa faz com que nós venhamos nos achar poderosos, faz com que nós venhamos nos achar grandes e que podemos fazer, e que podemos fazer acontecer, que através de nós tudo pode se realizar, porque nós somos. Mas Deus aqui, ele mostra e faz questão de lembrar ao homem, de lembrar ao profeta: filho do homem, poderão viver estes ossos? Deus sabia que ele não tinha uma resposta, e ele se vira, como já falei, reconhecendo. Ezequiel, ele reconhece que é pequeno. Ezequiel, ele reconhece que é limitado. Não, Senhor, eu reconheço a minha pequenez. Senhor, eu reconheço que eu nada posso, que eu nada sei, que eu nada faço. Eu reconheço, Senhor, que por mais que 1000 vezes o Senhor me usou, foi o Senhor que fez. Aleluia. Foi o Senhor que me tomou, assim como o Senhor me trouxe a esse vale. Então, tu sabes, Senhor, tu sabes. Isso aí, só o Senhor sabe se há uma solução ou não. Porque para mim, na minha limitação, é até aqui. Eu não posso dizer mais nada. E você, nessa manhã, talvez se encontre nessa situação. Mas o importante é quando nós reconhecemos isso, que Deus é Ele que sabe. Aleluia. Quando nós reconhecemos, temos essa certeza e convicção, porque muitas vezes Deus nos leva a certas situações para nós nos ajoelharmos, nos humilharmos e reconhecermos que é Deus que faz. Aleluia. Talvez Deus te levou a essa situação para isso, para que você reconheça que você não sabe de nada, mas Deus, Ele sabe tudo. Aleluia. E é Ele que pode trazer à existência aquilo que não existe. É Ele que pode fazer do impossível possível. Glória a Deus. Aleluia. E Deus está aqui nessa manhã falando ao teu coração. Deixa Deus, deixa com Deus, que Ele vai te dirigir. Entrega tudo nas mãos de Deus, que Ele vai falar o que você deve fazer. Ele vai dizer o que pode acontecer. Confia nele, entrega tudo nas mãos dele, para que Ele venha realizar aquilo que na sua mente talvez é impossível de ser realizado. Glória a Jesus. No versículo 4 diz: então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Glória a Deus. Profetiza, profeta. Glória a Deus. E veja só, o interessante é que quando Deus, Ele escuta o profeta dizer que Ele, o Senhor, sabe o que deve ser feito, no mesmo momento Deus, Ele fala algo simples, porque talvez para o profeta ele ia falar algo complicado e difícil diante da situação, mas Deus, Ele se vira para o profeta e diz: profetiza, profeta. Glória a Deus.
é muito interessante isso, porque qual o teu chamado? Você foi chamado para quê? O profeta Ezequiel foi chamado para profetizar, aleluia. Ele foi chamado para ser profeta, profeta de Deus. E Deus não deu algo complicado a ele. Deus não disse algo difícil dele fazer. O interessante é que Deus ele coloca nas mãos de um profeta algo simples, algo que o profeta já fazia, que era profetizar. Faça diante de uma situação difícil, simplesmente aquilo que Deus colocou você para fazer. Que o milagre vai acontecer, eu aprendo aqui que o milagre, ele vai acontecer na sua vida, a partir do momento que você fizer aquilo que foi chamado para fazer. Simples assim. Imagina um profeta, fica assustado novamente. Senhor, é só isso, aleluia, é só profetizar. Pois é isso mesmo, profeta, foi para isso que eu te chamei. Aleluia. Mas a situação complicada, a situação difícil, muitas vezes ela nos trava e faz esquecer até daquilo para que nós fomos chamados. Quando a dificuldade vem, a prova vem sobre a nossa vida, ela nos trava, ela faz a cada um de nós esquecermos aquilo que nós somos verdadeiramente, aquilo que Deus nos fez ser na obra dele, no reino dele, nessa terra, aleluia. Então a palavra de Deus para você nessa manhã é que seja aquilo ou quem Deus fez você ser. Faça simplesmente aquilo, em meio à dificuldade, à adversidade. Faça simplesmente, continue fazendo e faça simplesmente aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer. Que o milagre vem através daquilo que você faz. Aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que Deus chamou você para fazer, faça, continue fazendo e vá fazendo, porque Deus ele vai fazer o milagre através de você, naquilo que você foi chamado para fazer, aleluia. Deus ele mostrou aqui a solução, Deus ele trouxe a solução. Profeta, você não é profeta? Profetiza sobre estes ossos, e diz o Senhor Jeová, no versículo 5, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, através de um profeta: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Deus falando ao profeta: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele fala ao profeta para profetizar, mas também diz aquilo que ele deve profetizar. Glória a Jesus. Você está debaixo da presença de Deus, você está debaixo da mão de Deus, da direção de Deus. Então você não vai falar aquilo que você acha que você deve falar, mas falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Só abre a boca, como diz a sua palavra, abre a boca que eu te encherei. E essa é a palavra para o teu coração nessa manhã. Abre a tua boca como profeta e profetiza. Profetiza aquilo que Deus colocar no teu coração. E o interessante é que Deus ele é organizado em tudo que ele faz. Além dele começar uma obra e terminar, que ele não deixa nada pelo meio. Ele não deixa a obra mal acabada, não deixa a obra sem conclusão. Mas o nosso Deus, ele é poderoso e ele faz tudo maravilhosamente para a glória do seu nome.
E assim na sua vida que Ele vai fazer. Mas é preciso que você profetize. E profetize aquilo que Ele vai colocando, que Deus vai colocando no teu coração. Seja usado por Deus. Se levante, tome uma posição. Se posicione e profetize sobre esses ossos que estão na sua vida. Esses ossos sequíssimos nesse vale. Porque você foi chamado para profetizar. Deus vai fazer milagres através da tua vida. Glória a Deus. E ouvindo a palavra do Senhor, o profeta se colocou de pé e disse: então eu profetizei, como o Senhor me deu a ordem. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Então ele disse. Então ele profetizou e houve um ruído enquanto ele profetizava. E eis que se fez um reboliço. Interessante muitas vezes quando nós estamos numa situação e começamos a buscar ao Senhor, nos posicionamos, quando achamos que a partir do momento que nós iremos buscar, tudo vai mudar para melhor, muitas vezes a coisa piora. Se é aquele filho que está desviado, ele fica pior ainda. Se é aquele esposo que está afastado do Senhor, em algum vício, ele fica pior ainda, mais viciado ainda. Quando alguém que está clamando por um enfermo, muitas vezes acontece. Quando Deus está tratando, aquela pessoa fica mais enferma ainda. Mas, quando você se coloca em oração, é preciso acontecer o ruído, é preciso acontecer o reboliço, é preciso acontecer o movimento, porque Deus, quando Ele está, o médico quando Ele está na sala de cirurgia, quando Ele está operando, é preciso cortar a pele, as camadas que tem na pele, todo o processo que acontece. Glória a Deus. Quando aquele que está nas drogas, aquele que está perdido no mundo, Deus Ele permite que a coisa piore, para que a pessoa venha entender que sem Deus ela não vive. Então Deus Ele permite o reboliço. Quando alguém vai construir uma casa no mesmo lugar onde já existe uma casa velha, acontece o quê? Primeiro se derruba a casa velha, e quando se derruba a casa velha, a poeira sobe, há barulho, mas é para quê? Para que se construa uma casa nova, para que haja espaço, para que assim a casa nova seja construída, seja levantada. Bem assim na nossa vida, às vezes nós nos colocamos, tem pessoas até que, não vou orar, porque quando eu começo a orar, quando eu começo a buscar, quando eu começo a fazer a obra, parece que a coisa complica para mim. Aí tem pessoas que recuam, mas aí você está fazendo errado, porque se complicou agora, continua firme, vai, Deus está provando também a tua fé, se realmente você quer isso, se realmente isso é importante para a sua vida, se vale a pena correr o risco. Então é permissão de Deus que isso muitas vezes aconteça na nossa vida, porque Ele está trabalhando em meio ao reboliço, em meio ao barulho, onde você não vê solução. Se estava ruim, ficou pior. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus está falando nesta manhã e diz ao teu coração: segue firme, vai em frente, marcha, vai continuando, vai fazendo a obra, vai buscando a minha presença. É isso que Ele fala ao teu coração. Não deixa que o inimigo faça com que você venha desistir, venha desanimar, venha parar, venha recuar, venha voltar para o caos. Mas não, continua marchando, porque Deus está fazendo já. Ele já está em obra, Ele já está realizando, Ele já está fazendo acontecer. Aleluia, já está operando, mas é preciso o ruído, é preciso o reboliço, para que assim a sua obra ela seja realizada na sua vida.
Glória a Jesus. Aleluia. Então olhei e eis que vieram nervos sobre eles. Aleluia. O profeta já começa a ver o milagre acontecendo. Aleluia. Glória a Deus. E olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Veja só como Deus ele é organizado. Aleluia, como ele é perfeito em tudo que ele faz. Glória a Deus. Primeiro os nervos, depois a carne. Aleluia, depois a pele. Aleluia, glória a Deus. E depois, então, neles vieram o espírito. Glória a Deus. E ele me disse: profetiza. Aleluia. Ele aqui já está mostrando o que iria acontecer. Aleluia, glória a Deus. Porque de acordo com quando nós abrimos a boca para profetizar, Deus ele vai nos dando, Deus vai fazendo acontecer, e Deus ele vai nos entregando aquilo que precisamos, ó Senhor, para um momento. Porque quem sabe aqui, só o Senhor para fazer essas coisas. Glória a Deus. E ele me disse: profetiza ao Espírito, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Porque depois dos nervos, depois da carne, depois da pele, estava lá formado apenas um corpo morto. Faltava nele o espírito, faltava nele a vida. Glória a Deus. E para isso Deus ele diz: profetiza ao espírito, profetiza para que venha vida. Glória a Deus. E Deus ele me colocou agora nessa manhã. Eu já quero encerrar aqui a palavra. Deus ele me colocou aqui nesta manhã para te dizer que não vai ficar por aí. Deus ele vai completar a obra. Glória a Deus. O que falta ainda para acontecer, ele vai fazer. Não vai ficar por aí, não vai ficar estagnado. Deus, cheguei até aqui, o Senhor fez acontecer, mas ainda falta. Deus ele está falando agora nessa manhã que ele vai fazer na sua vida. Ele vai completar a obra que ele começou, porque ele é um Deus perfeito. Aleluia, glória a Deus. Profetiza sobre o Espírito. E veio o Espírito quando o profeta profetizou. Aleluia. E eu profetizei como ele me deu ordem. Aleluia, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. Aleluia. Glória a Jesus. Primeiro, quando ele profetizou ao Espírito, a primeira coisa que aconteceu, aqueles mortos, foi que eles viveram. E eu quero dizer que aquilo que está esteticamente bem, Deus ele vai trazer a vida. Aqueles que faltam a vida. Porque muitas pessoas olham talvez de fora e dizem: não, está tudo bem, olha como está bem, até te julga. Mas só Deus sabe como é que você está. Só Deus sabe a situação que você está passando, como se estivesse ainda morto. Ainda falta muita coisa acontecer. Mas o profeta, ele profetiza ao Espírito. E a primeira coisa que acontece naquele vale, acontece àqueles mortos. Primeiro ele vive. A primeira coisa que acontece, ele vive. A segunda coisa que acontece, ele se coloca de pé. Se colocam de pé. E a terceira coisa que acontece, eles se tornam um grande exército em extremo. Glória a Deus. E o Senhor está aqui para te dizer que Ele é a vida para a tua vida. Ele é a vida que você procura. Ele é a vida que você precisa para viver. Porque Ele veio para que você tenha vida
e a tenha com abundância. O inimigo, ele tenta tragar a tua vida, ele tenta destruir a tua vida. O inimigo, ele vem com palavras negativas, como já foi falado aqui, muitas vezes fazendo com que você venha pensar em tirar a sua própria vida. O inimigo, ele vem com palavras negativas, tentando lhe diminuir ao ponto para que você venha se suicidar. Mas Jesus, ele está aqui e diz: eu sou a vida que você precisa. Ele traz vida nessa manhã para a tua vida. Glória a Deus. Em segundo lugar, ele vai te levantar. Em segundo lugar, ele vai te colocar de pé para fazer e realizar o propósito que ele colocou nas suas mãos, para que você venha fazer, para que você venha realizar. Ele vai te colocar de pé, porque uns encurvam-se e caem, mas nós nos colocamos de pé, porque é Deus que faz isso, é Deus que coloca de pé, e Deus, ele está colocando você de pé nessa manhã. Glória a Deus. E ele vai fazer, em terceiro lugar, um soldado poderoso no exército dele. Aleluia. Um soldado pronto para guerrear. E na tua casa, na tua família, ele vai levantar um exército, por pequena que seja a tua família. Você está escutando esta palavra, você escutou este momento, e entenda que Deus, ele está te dizendo que ele vai colocar de pé a tua vida, a vida da tua família, e vai fazer dela um exército forte, poderoso, cheio de vida, de pé para guerrear. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, esta é a palavra para a tua vida nessa manhã. Esta é a palavra de Deus para a tua vida. E o que eu quero aproveitar, glória a Deus, com autorização do nosso irmão diácono Igor, eu quero fazer um convite a você que está nos ouvindo. Eu quero fazer um convite a você que está nos escutando, que ouviu esta palavra. Uma palavra simples da parte de Deus, mas foi uma palavra para o teu coração. Foi uma palavra de Deus para o teu coração. Deus falou com você nessa manhã. Mas é preciso você se posicionar. Como o profeta reconheceu que era profeta, e se posicionou e profetizou, e o milagre aconteceu na direção de Deus. Aceite a Jesus neste momento, pois somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem a Deus, o Pai, senão por Jesus. E o Espírito Santo, ele toca no teu coração nessa manhã. O Espírito Santo, ele está procurando um espaço para te convencer. Abra o seu coração e seja convencido pela palavra de Deus a aceitar a Jesus, o teu único Salvador, o Salvador da tua vida, o Salvador que nos alcançou a mim, o diácono Igor, alcançou nosso irmão Kennedy, e a todos que abraçaram Jesus, a todos que servem a Ele, a todos que estão aqui sempre procurando a cada dia vencer o mal, vencer a cada dia, sendo servo de Deus, vivendo em comunhão com Deus, tendo uma relação com Deus mais profunda a cada dia, porque sem Ele nada podemos fazer. Então Jesus, ele te convida nessa manhã. Venha Jesus, venha Jesus. Entre aí no canal, mande a sua mensagem, diga que você quer aceitar a Jesus, que logo estaremos orando por tua vida. Diga: eu quero Jesus, eu quero aceitar Jesus, eu aceito Jesus como meu Salvador, que nós estaremos orando pela tua vida. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a tua vida, abençoe a vida de cada ouvinte, em nome de Jesus.